Olá pessoal, estamos aqui no terceiro episódio do Juntos Mudando o Mundo. Então, o que nós comentamos até agora foi sobre o boom cristão no Brasil, o envolvimento dos jovens, com o movimento cristão que está acontecendo atualmente. No segundo vídeo falamos sobre o que é Deus para você. Nós temos o Deus bíblico, o Deus que é explicado na igreja e muitas vezes o Deus que nós limitamos de acordo com a nossa consequência de vida e coisas que nos aconteceram. Então, consequentemente, quando eu pergunto o que é Deus para você, também nos remete a experiências com Deus, Então, pra galera que já foi de igreja ou faz parte de igreja, tudo, tem um grande peso você falar assim, nossa, eu tive uma mega experiência com Deus, E também, ao mesmo tempo, algumas pessoas acham isso meio complicado, tudo, porque assim, Deus pode se revelar de várias formas pra você, de formas naturais e palpáveis. Tudo bem, por exemplo, você tá vivo, já é um fato que, Deus existe, Deus te ama e tudo mais, Ele te permitiu a vida por mais um dia. Você ter passado um dia bem, Deus te proveu livramentos, ou às vezes você tá num sofrimento e você sente um forte consolo, também vem de Deus. Então, nós temos emoções palpáveis e situações reais. Às vezes Deus, te beneficia materialmente, às vezes Deus realiza uma coisa que você está buscando não material, mas em qualquer outro sentido relacional da sua vida. E também nós temos manifestações de Deus consideradas sobrenaturais, que é a forma do agir dele de muitas formas. Hoje em dia é muito complicado, porque dependendo da igreja, algumas puxam mais para a forma do natural, algumas puxam mais para o sobrenatural, algumas acham que é a voz do Espírito Santo, outra que foca mais em Deus em si e tudo mais. Então, a partir do momento que você entende a trindade, fica melhor você entender experiência com Deus. Então, o que acontece? Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, e a voz de Deus é revelada através do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, às vezes aquela vozinha, assim, quando você vai tomar uma decisão, alguma coisa, se você está buscando a direção de Deus, você tem uma maior probabilidade de ouvir o que Deus quer para você. Deus também pode usar a voz dele através de outras pessoas. Às vezes alguma pessoa orar por você, uma profecia, tudo mais, mas infelizmente nós temos falsos profetas ou pessoas que usam o puro achismo. Vamos lá, um exemplo prático para jovens, Você gosta de alguém, aí você pede pro teu líder orar, mas aí você já chega manipulando a situação, para Deus. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí de repente seu líder ora e acha que o cara ou a menina é o ideal para você. Aí ele fala, não, Deus falou que vocês têm que ficar junto. Mas assim, eu já vi muitos relacionamentos darem errado, assim, pessoas que chegaram até casamento, isso é uma furada total, porque disse que ouviu a voz de Deus. É muito complicado, tem vários outros aspectos na nossa vida, mas eu creio que pro pessoal da nossa faixa etária, que é 20 e poucos anos, pesa muito em questões de emprego, questões de relacionamento mesmo, faço, não faço, vou, não vou, aquela coisa. Então o que acontece? Muitas vezes Deus fala com a gente, mas não é do jeito que a gente quer ou do molde. Mas Deus, como um pai, ele sabe o que ele está fazendo, Então ele chega assim com a vontade dele, e ele nos convida, você quer participar dessa vontade, você quer ouvir o que eu quero pra você, tudo certinho. E ele sabe, cada pessoa tem um molde, Então ele sabe que tem certas pessoas que só vão acreditar que ouviram a voz dele se ouvir de uma forma bem palpável dentro dela. Outras pessoas só vão acreditar se elas estarem lendo a Bíblia e for revelada uma situação. Outras pessoas só vão acreditar se o pastor falar, se o líder falar, ou sei lá. Ou pessoas que reduzem Deus a situações tipo amuleto, se eu encontrar a pessoa na rua é porque é de Deus, se o meu chefe estiver de bom humor hoje é porque a minha promoção vai acontecer, se eu passar, você escolhe 5 cursos do vestibular e você fala assim, o que eu passar é de Deus. Então assim, aí a gente joga para circunstâncias a voz de Deus e é bem complicado. Ouvir a voz de Deus não é fácil, ainda mais num mundo cheio de informações. E acima de tudo, muitas vezes a nossa religião, Nós limitamos Deus a um quadrado de como devemos ouvir, como devemos agir e tudo mais. Então, não é bolinho não ouvir a voz de Deus, na verdade, É bem complicado, mas assim, não é impossível. Quanto mais você orar, jejuar, buscar, ler a Bíblia, Você pode falar pra Deus, olha, Deus, você acorda todo dia e fala assim, eu não quero ouvir nenhuma voz que não seja a sua, nem a minha voz carnal, que é muito difícil a gente não ouvir, E também não quero ouvir a voz do diabo de jeito nenhum. Aí você fala assim, nossa, o diabo, Tem gente que não acredita, que assim, acredita que está dentro da igreja, então que nunca vai ouvir a voz do diabo.
entendeu? E a Bíblia fala, porque, Jesus foi pro deserto e ele foi tentado pelo diabo, então imagina a gente. Né? Se Jesus, que era Deus, foi tentado pelo diabo, imagina que o diabo fica lá na nossa cabeça o tempo todo. E a nossa voz carnal, que se mistura, né? E às vezes quanto mais a gente tá na igreja, e aí você, tá ativo, e não sei o quê, e você quer muito uma coisa, e aí você sente a aprovação dos seus líderes, a aprovação da sua família, aí você subentende que aquilo é de Deus. E às vezes não é de Deus. Né? O diabo não vai usar coisas ruins para te afastar de Deus, ele vai te usar coisas extremamente atrativas. Tem até um vídeo muito legal sobre o John Piper, que ele fala que o diabo boicota quase 100% das nossas orações, colocando coisas santas para nós fazermos durante o dia. Quem não conhece o John Piper, ele é um grande pregador. Ele se aposentou ano passado, mas não aguentou ficar muito tempo sem pregar e voltou a pregar. E o cara, assim, é fantástico, dá uma pesquisada aí na internet, que tem muita coisa legal, e ele é consagrado entre os teólogos e tudo mais. E enfim, e ele fala isso, ele fala o que acontece. O diabo não vai chegar e fazer assim, sei lá, vai colocar uma coisa muito ruim pra você fazer pra ocupar seu tempo de oração. Não, ele vai colocar talvez assim, um e-mail de alguém que tá precisando pra você orar por aquela pessoa. Ele vai colocar assim, por que você não lê o mais novo livro cristão que saiu por aí? Por que você não pega a campanha de oração da moda? Eu não tô diminuindo nenhum tipo de coisa, muito menos o que o John Piper quis dizer foi isso. Mas assim, o diabo é astuto e ele nos enche de atividades para diminuir o nosso tempo de oração. Quem conhece um dos fundadores, por exemplo, da igreja, que foi o John Wesley, né, da Metodista, por exemplo, ele falava que nós deveríamos ter pelo menos 1 hora de oração por dia, oração e jejum, para você ouvir a voz de Deus. E aí você fala, nossa, 1 hora é tanto, né? Mas a gente fica 23 outras horas fazendo qualquer outra coisa e nos entupindo de informações e tudo mais. Então, a voz de Deus fica meio complicada. E Deus, ele pode usar de formas loucas para falar com a gente e de formas singulares. Então, eu creio que Deus pode se manifestar, às vezes, numa reunião, um culto, tudo certinho, dar uma profecia, assim, grupal, né, o que ele quer, uma voz para a igreja, e também uma profecia muito singular. E, às vezes, o que ele quer para você é uma coisa que vai, vamos dizer, contra, né, entre aspas, a opinião da sua família, a sua própria opinião e tudo mais. Mas aí você vai ter que saber lidar, e principalmente lidar com o tempo e com a ansiedade para as coisas acontecerem. Então, às vezes nós temos essa mania assim, que tal pessoa, ela é de Deus, e aí se ela orar pela gente vai dar tudo certo. Ok, mas Deus disse que o Espírito Santo habita dentro de todos. Então, nós podemos ouvir a voz de Deus, sim, né? Deus realmente levanta profetas e líderes e tudo mais, mas não é uma especialidade dessas pessoas. Elas não são melhores nem piores do que você por causa disso, né? Deus pode te dar momentos singulares e é isso. Então, para ouvir a voz de Deus, é orar, né? Acordar, orar, ter gratidão. Você começar a enxergar Deus em detalhes no seu dia ajuda muito a ouvir a voz dele, em coisas materiais mesmo, sabe? Às vezes você tá no trânsito, sabe? Aí você fala, nossa, chega no trabalho, meu, glória a Deus, eu não sofri um acidente, glória a Deus, meu pneu não furou. Você começa a ter gratidão por coisas ruins que poderiam ter acontecido e você nem sabe. E aí você consegue ouvir mais a voz de Deus e trabalhando dentro de você. Porque do seu natural vai chegar ao sobrenatural, né? Assim a gente não fica tão resistente a certas manifestações que o Espírito Santo podem ter. E outra coisa bem legal é a gente não julgar os formatos, né? Mais uma vez, Deus se manifesta de forma multiforme, sendo que o caminho dele é uniforme. Você só pode chegar a ele através de Jesus e simplesmente com oração e jejum. Então é isso aí. No próximo capítulo nós vamos falar, talvez, estamos pensando aí o que pode acontecer, sobre os desigrejados. Nós estamos tendo um feedback de um pessoal que já era de igreja e não é mais, e eles comentaram também o motivo que levaram eles a sair da igreja e que às vezes eles têm vontade de voltar, mas tá com aquele desânimo e tudo mais. Mande suas perguntas para o Juntos Mudando o Mundo e eu vejo você semana que vem.